Chegamos ao momento de meditarmos na palavra do Senhor. O louvor que antecedeu, que terminou de tocar agora, está exatamente dentro daquilo que nós vamos falar nessa manhã, que é a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, é a parábola do filho pródigo. Assim é a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio-se e chegou perto da casa, ouvindo a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-te-lhes um bezerro. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe ao meditarmos na palavra do nosso Deus aqui nessa manhã. Primeira coisa que eu gostaria de passar para os ouvintes é que toda vez que nós lemos uma parábola, nós temos que compreender que aquela parábola ela existe dentro de um contexto e, portanto, ela tem uma finalidade, ela tem uma mensagem central, e essa mensagem central ela tem que ser compreendida para nós não sairmos fora daquilo que é o propósito que a parábola tem, que a palavra de Deus registra como mensagem para o nosso coração. Essa parábola que Jesus conta, na verdade, ela é uma sequência de 3 parábolas. Quando nós vemos o contexto, aqui logo no início do capítulo 15, nós percebemos que Jesus estava ali pregando e ensinando
algumas pessoas, e essas pessoas eram os publicanos e eram os pecadores. E os fariseus, quando chegaram e viram que Jesus estava ali assentado com os pecadores, comendo com eles, os fariseus, os escribas, que eram os religiosos, né, daquele período, que eram aqueles que zelavam pela a guarda da lei de Deus, eles não misturavam com os pecadores, e eles olham para Jesus e vê Jesus lá sentado junto com os pecadores e ensinando. E eles então começaram a murmurar a respeito da posição de Jesus. E Jesus, vendo que eles estavam ali questionando ou de certa forma condenando ali a postura de Jesus, Jesus então começa a contar algumas parábolas, e a finalidade das parábolas que Jesus vai contar é mostrar que Deus, ele se preocupa com todas as pessoas, sem distinção, que o amor de Deus não se restringe a um grupo seleto de pessoas, mas que o amor de Deus abarca a todo ser humano. Seja qual for a situação que essas pessoas estão vivendo, elas são carentes do amor de Deus e Deus as ama. E é justamente esse o propósito de Jesus ter vindo. A vinda de Jesus a esse mundo foi justamente para revelar o amor de Deus para com todos os homens. Jesus veio para mostrar que Deus estava disposto a abraçar os caídos, abraçar os perdidos, abraçar os pecadores e resgatar essas vidas. Era esse o propósito de Jesus. E Jesus então começa a contar algumas parábolas. E ele vai contar a parábola das 100 ovelhas, de um pastor que tem um rebanho com 100 ovelhas, e uma das ovelhas se perde, e o pastor deixa ali o rebanho no deserto, mas ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Ele valoriza a ovelha que se perdeu, ele vai atrás e resgata. E quando ele resgata a ovelha, ele se alegra muito, porque ele achou aquela ovelha perdida. Isso era comum acontecer isso no dia a dia de Israel. Os pastoreios ali, as pessoas viviam essa realidade. Então Jesus, ele olha para aquilo que era comum, Jesus lança a mão daquilo que era comum no dia a dia deles e mostra para eles, fala assim, olha, se vocês estão aí, se preocupam, né? Se o pastor é capaz de preocupar com uma ovelha que se perde e se alegra quando ela é resgatada, é assim também quando Deus resgata um pecador. Não importa se é um pecador, Deus, ele tem amor por uma vida. E da mesma maneira, Jesus vai contar a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas. Mas quando ela perde uma moeda, ela não deixa a moeda para lá, ela não abandona a moeda para lá. Ela vai acender a candeia, vai varrer a casa, vai procurar até achar a moeda. E quando ela acha aquela moeda que ela tinha perdido, ela se alegra, ela chama as vizinhas, se alegra. Por quê? Porque ela tinha achado uma moeda que se perdeu. E aí Jesus chega, continuando a parábola, vai agora falar desse homem que tem 2 filhos. E que um dos filhos, o mais novo, num determinado momento, pede que o pai reparte a fazenda, a sua herança com ele, porque decidiu sair de casa, decidiu ir embora de casa. E quando ele vai embora de casa, ele sofre lá fora, mas quando ele volta, ele encontra um pai que está de braços abertos, esperando o retorno do filho. E o pai se alegra muito quando o filho volta. Então, essa é a mensagem central aqui dessas parábolas. É mostrar que Deus, ele ama todos, sem distinção. E que Deus se preocupa com todo o ser humano. E com aquele que está caído na miséria do pecado, mas Deus ama. E como pai, ali que ficou à espera do retorno do filho, né, Deus está sempre ali à espera de uma oportunidade de resgatar uma alma arrependida.
e de devolver ao homem a bênção, a alegria, o gozo da presença do Pai. Mas vamos pensar um pouco mais, alguns detalhes dessa parábola aqui do filho pródigo, que com certeza tem muito a nos ensinar. A primeira coisa que nós vamos pensar aqui é o que leva um filho que está na casa do pai, onde ele tem tudo, deixar a casa do seu pai, abandonar a casa do pai. Pelo menos duas coisas nos vêm à mente quando nós pensamos por esse lado. É possível que o filho quisesse conhecer aquilo que ele não conhecia, um ambiente diferente do ambiente que ele estava acostumado. Aí nós pensamos muito na questão da curiosidade. Muitas vezes as pessoas, elas são curiosas em conhecer um ambiente diferente daquele que ela está acostumada a viver. Sempre naquela expectativa de aventura, de buscar algo a mais. E o problema o problema dessas curiosidades, o problema desse espírito de aventura é que muitas das vezes as pessoas entram por um caminho que depois descobre que foi a pior escolha que ele fez na sua vida. As pessoas que estão envolvidas com drogas, escravas no vício, tudo começou por uma escolha. Começou por um período, por um momento, quem sabe, de curiosidade, de experimentar aquilo que ele não conhecia, de ver a sensação que aquilo traz, de conhecer um mundo diferente daquele que ele não conhecia, mas depois, com o passar do tempo, a consequência dessa escolha traz sofrimento. Traz sofrimento para as pessoas que se tornaram escrava do vício, traz sofrimento para as famílias, traz sofrimento para a sociedade. Então a escolha errada, ela tem as suas consequências. Muitas vezes o adolescente, ele não está satisfeito com a casa do pai, da mãe, porque na casa do pai e da mãe existem regras, existem limites, e muitas vezes há uma luta do adolescente com relação a respeitar os limites que são impostos pelos pais. É verdade que em muitos lares hoje os pais já não fazem mais o papel de pai, estabelecer limites. E isso está sendo terrível, né? Nós temos visto a consequência de uma criação sem limite, onde as pessoas estão sendo geradas de forma inconsequente, as pessoas estão crescendo sem estrutura, as pessoas não conseguem ouvir um não, as pessoas não conseguem lidar com limites, e o grande problema é que lá fora, muitas das vezes, as pessoas vão ter que ouvir o não. E aí vem os problemas emocionais. As pessoas não estão preparadas, estruturadas emocionalmente para lidar com as consequências da vida. E tudo isso muitas vezes por uma criação onde os pais não se preocuparam em estabelecer os limites para os seus filhos. Mas nós pensamos também no âmbito espiritual, que é o mais importante para nós, ao meditarmos na palavra do Senhor. Porque Deus estabeleceu limites, Deus nos criou como seres humanos livres, mas estabeleceu suas leis, estabeleceu suas regras, estabeleceu limites para que nós possamos respeitar, para estarmos vivendo dentro de um propósito de Deus, dentro de um projeto de Deus. A palavra de Deus nos ensina
os limites que Deus estabelece para o reino de Deus, para o homem. Mas quando o homem não se preocupa em conhecer a palavra de Deus, quando o homem não se preocupa em conhecer o que está nos instruindo a palavra, o homem se perde muitas das vezes. E há aqueles que estão, às vezes, no âmbito, na igreja, ali tem as suas regras, tem os seus limites, e muitas vezes o ser humano fica cansado, acha que os limites estabelecidos são ruins. Não estou aqui falando de legalismo, estou falando aqui de exageros, estou falando de limite estabelecido no Espírito. A igreja que estabelece os limites como base, tendo como base a palavra de Deus para o estabelecimento dos limites. E tudo isso acontece para que as pessoas vivam bem, para que as pessoas sejam protegidas, para que o cristão seja abençoado na casa do Pai, porque o Pai tem o melhor para nós. O Pai tem o melhor para a vida do cristão. Mas muitas vezes as pessoas afastam da igreja, afastam os caminhos do Senhor, porque não querem mais limites. E aí chega um momento igual esse filho pródigo. É o momento de despedir e de ir embora. E é interessante que o pai aqui, ele não impede o filho de ir. Ele sabe que o filho vai sofrer, mas não impede o filho de ir. Porque, na verdade, Deus se relaciona com o homem, ao contrário do que alguns pensam, Deus se relaciona com o homem respeitando o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. Deus sabe que o homem às vezes está escolhendo errado, vai sofrer, mas Deus respeita a escolha de cada indivíduo. E o filho pródigo sai, vai embora da casa do pai, e ele começa a viver uma vida, diz a palavra do Senhor, que ele começa a viver uma vida dissoluta, uma vida sem limite. E quando ele começa a viver a vida sem limite, é a figura daquele que acha assim, olha, eu agora estou livre, né? Eu agora não tenho mais aquelas regras que eu tinha lá na casa do pai, eu não tenho mais aquelas leis para obedecer, eu agora estou longe da casa do pai, agora estou livre. E as pessoas confundem a liberdade com libertinagem. E quando o homem não tem limites na sua vida, ele vai sofrer as consequências, ele vai ter prejuízos tremendos, porque aquilo que ele recebeu de bom ali na presença do Pai, ali na igreja, cresceu na igreja, foi instruído, viveu as experiências com Deus, ele agora, aquilo que ele recebeu de bom, os ensinos, o caráter, ele começa a perder os valores. Porque a vida sem limite faz com que o homem perca os bons valores. E o homem começa agora a viver uma vida de miséria espiritual. E chega um momento em que aquele filho pródigo, ele começa a padecer necessidade, porque houve naquela terra uma grande fome, e ele começa então a padecer necessidade. E ele arruma um emprego para trabalhar com os porcos. Interessante que, do ponto de vista judeu, as pessoas que cuidavam de porcos era algo humilhante, porque os porcos eram considerados animais imundos, e para um judeu lidar com esse tipo de situação é humilhante. E, na verdade, é exatamente isso que o homem experimenta distante de Deus. O homem, ele é humilhado, ele é muitas vezes jogado ali na lama, no fundo do poço. Mas no meio de tudo isso nós percebemos que Deus permite todas essas coisas às vezes acontecer na espera de que as privações
que as pessoas passam os façam olhar para dentro de si e fazer uma análise da sua situação, da sua história. E é exatamente isso que o filho pródigo viveu ali. O momento que ele cai em si, ele olha para dentro de si e ele começa a pensar no que ele estava vivendo. Você que me ouve, quem sabe esse é o momento que Deus esteja te convidando a olhar para si. Talvez os motivos que te tirou da presença do Senhor é porque você olhou muito para as pessoas. Você olhou muito por aqueles que estavam ali à sua volta. Você olhou muito para aquilo que o mundo oferecia. Está na hora, quem sabe, de você olhar para você mesmo e você fazer uma análise da sua vida. É isso que você quer? Essa é a realidade que você sonhou? É isso que você quer viver na sua vida? E se você chegar à conclusão de que a sua vida não está nada boa, longe da casa do Pai, faça como aquele filho pródigo. Se arrependa, cair em si, analisar a situação e se arrepender. Esse é o primeiro passo para que você possa retornar à comunhão com o Pai. É reconhecer que na presença do Pai tem o melhor, que nada no mundo substitui o amor do Pai, que nada no mundo é maior, é mais importante do que a sua comunhão com Deus. Se você entender isso, se você compreender isso, se você entender que estar com Deus é a melhor coisa, não importa quão difícil esteja a sua vida nesse momento, não importa se você está vivendo uma vida terrível, se você se arrepender, e você se arrepender, Deus vai te dar força. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu não consigo voltar. Eu gostaria de voltar para a casa do Pai, eu preciso voltar e não consigo voltar. Olha, a primeira coisa para você encontrar força para voltar é se arrepender de verdade. Porque se você se arrepender de verdade do que você fez, se você se arrepender de verdade dos seus pecados, você vai encontrar um Deus que te dá força, o Espírito Santo vai estar ali te fortalecendo, te colocando de pé, te dando condição de enfrentar o que é necessário para que você possa retornar à comunhão com Deus. Foi exatamente isso que aquele filho pródigo, ele encontrou. E ele decidiu voltar para a presença do Pai, e quando ele vai aproximando da casa do Pai, o Pai já enxerga ele de longe. O Pai corre ao encontro dele. Ao contrário, às vezes, do que você esteja pensando, como é que vai ser o seu retorno? Como que Deus vai me receber? Será que Deus vai me receber? Será que Deus vai me perdoar? Ao contrário, você vai encontrar um Deus que te perdoa. Você vai encontrar um Deus que ele tem pressa em restaurar a sua vida. O pai correu para encontrar com o filho que estava vindo, mostrando que aquele pai estava ansioso para aquele momento, estava ansioso para aquele encontro. Ele corre ao encontro do filho, ele abraça aquele filho cheirando a porco. Ele abraça aquele filho, ele beija aquele filho e ele pede para que se prepare o melhor vestido e dê ao filho o anel novamente, a identidade. Olha, o filho pensou assim, eu quero simplesmente que o pai me receba como servo, me trata como servo, porque eu não sou digno de ser mais chamado de filho, porque o que eu fiz ao deixar a casa do pai, ao deixar a presença do pai, não sou digno, eu acabei com tudo que eu tinha recebido dele, não sou digno, eu quero que ele me trata como servo, mas o pai recebe aquele homem, recebe aquele filho como filho, e dá o anel de novo, um anel de identidade. Olha, isso aqui é para você ter
a identidade volta. O mundo rouba a identidade das pessoas. Mas o cristão, quando retorna à comunhão com Deus, ele tem a sua identidade de volta. Louvado seja o nome do Senhor. O pai abraçou o filho, perdoou o filho e houve uma festa. Houve uma festa. E o filho mais velho, ao perceber aquilo, ficou indignado, porque ele estava lá o tempo todo, nunca fez nada de errado, nunca desobedeceu o mandamento do pai, nunca gastou o que o pai tinha, e o pai não tinha feito a festa. É a figura, o Senhor contou essa parábola colocando o filho mais velho indignado para mostrar para os fariseus, para mostrar para os religiosos, assim, olha, é assim que vocês estão agindo como esse filho mais velho. Vocês deveriam alegrar porque os pecadores estão retornando à comunhão, os pecadores estão sendo resgatados. Vocês estão agindo como esse filho mais velho, desprezando o irmão que retorna. Às vezes há pessoas na igreja que agem dessa forma, mas o mais importante para aquele que retorna não é como alguém ali possa olhar para você, mas é como o Pai olha. É como o Pai olha. E os verdadeiros cristãos, eles aprendem a amar de fato, porque o amor de Deus é exatamente o centro da mensagem cristã, o centro do Evangelho. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Se você estiver na casa do Pai, não deixe a casa do Pai, não vale a pena, você vai sofrer lá. Se você já deixou, está sofrendo, volte hoje. A oportunidade que Deus está te dando. Retorna à casa do Pai. Retorna. Ah, não tem força.